Obscuro. Olá a todos do canal, me chamo Joana e vou relatar aqui uma história acontecida na minha família há alguns anos atrás, em uma sexta-feira 13, em época de quaresma. Para ser mais precisa, 13 de março de 2009. Nessa época, eu morava com meus pais em um sítio na pequena cidade de Venceslau Braz, em Minas Gerais. Eu tinha 18 anos e não era casado ainda. Morávamos em um sítio de propriedade dos meus avós. Lá morava quase toda a família, espalhada em várias casas pela propriedade. Desde pequena, escutava várias histórias contadas pelos meus avós e tios sobre assombrações e os demais seres do folclore brasileiro, principalmente o temido lobisomem. Sempre se juntava a família, a criançada pedia para que os mais velhos contassem essas histórias de assombração. Todos da família são católicos e seguem à risca a doutrina da igreja, então sempre guardavam os dias santos e iam à missa todos os domingos. Tínhamos até uma pequena capela no sítio, onde, vez ou outra, acontecia alguma missa, e todos das fazendas vizinhas eram convidados a participar. Apesar do sítio ser um pouco afastado da cidade, eu gostava de morar lá, pois era bem tranquilo e a cidade era bem pequena e todos se conheciam por lá. Era começo de março e quaresma, então a família estava seguindo à risca o que manda essa época. Eles não comiam carne e não sei ao certo se era alguma promessa, mas os homens da família não faziam a barba e não cortavam o cabelo nessa época. Nossa família tinha também o costume de se recolher mais cedo para dentro de casa, principalmente na sexta-feira. Minha avó não deixava nenhum dos netos ficarem brincando para fora depois que escurecia, e quem precisasse sair sempre iam aos pares e nunca sozinho. Eu nunca dei importância para isso, achava que era mania deles, coisa de gente mais velha, superstição. Bom, naquele ano eu ia descobrir que estava enganada quanto a isso. Era normal, vez ou outra, sumir algum animal da fazenda, ou até mesmo aparecerem mortos, pois ali viviam alguns predadores como onça parda, lobo-guará, jaguatirica, entre outros. Apesar das cercas e currais serem reforçados e vários cães que tinham no sítio, às vezes algum desses predadores se aventuravam por lá, e se escutava pela madrugada os cães acuando e correndo atrás do que tentasse entrar no sítio. Na maioria das vezes, os cães os viam e botavam para correr, mas às vezes passavam despercebidos e atacavam os animais. Só que do nada, parece que esses ataques começaram a aumentar, não só no nosso sítio, como também nos sítios vizinhos. E em um domingo cedo, após a missa na cidade, alguns vizinhos se reuniram na frente da igreja e estavam discutindo esses acontecidos e quais providências poderiam tomar, pois estavam tendo muito prejuízo com as mortes dos animais. Eu fiquei um pouco afastado do tumulto, sentado em um banco, mas dava para escutar claramente a conversa deles. E eu, como boa curiosa, fiquei só prestando atenção e pude ouvir algumas coisas estranhas que no momento não entendi direito, mas que depois, mais tarde, me foi esclarecida pela minha mãe. Um dos homens falava sobre um tal fulano que em toda a época de quaresma aparecia na cidade e logo depois sumia, só aparecendo no outro ano, e que todos já estavam cansados de saber que aquilo era obra dele. Alguns riram, outros ficaram sérios e terminaram a conversa por ali, pois o padre vinha se aproximando deles. E eu fiquei com aquela história na cabeça e perguntei para minha mãe se ela sabia quem era esse tal fulano de quem falavam. Ela relutou um pouco em falar, mas me chamou na cozinha para ficarmos a só, pegou um café quente e me contou que esse tal homem de quem falavam era o irmão do padre, e que entre os mais velhos tinha um burburinho que esse irmão do padre sempre aparecia na primeira semana de quaresma e ia embora na segunda-feira após a Páscoa, que coisas estranhas aconteciam na cidade e nos sítios ao redor nesse período,
e que muitos da cidade juravam que o tal homem era um lobisomem. E ela continuou a falar sorrindo, que na opinião dela, ele só vinha nessa época porque devia coincidir com as férias dele, e que o povo gosta de falar demais e inventar coisas. Achei graça da história, e não fiquei surpresa, pois cidade pequena é assim mesmo, cheia de causos e histórias. Bom, a semana passou e chegou mais um domingo de missa, e o fulano, irmão do padre, estava lá, sentado na primeira fileira de bancos, e eu sentada bem nos fundos com o meu irmão e primos, que eram mais novos que eu, e lógico que servindo de babá deles. E foi quando meu irmão, que era mais novo que eu, ele tinha 16 anos e estava entediado com a missa, cochichou no meu ouvido se eu estava sabendo da história do irmão do padre. Olhei para ele surpresa e já pensei, pronto, agora lascou tudo. Se meu irmão ficou sabendo, logo todos vão estar comentando. Meu irmão, quando era mais novo, era uma peste. Não tinha freios na língua, falava o que via e até o que não via. Tentei disfarçar, mas ele percebeu que eu já tinha ouvido a tal história também. E como um bom fofoqueiro, não parava de falar naquilo. E foi se espalhando para a criançada que estavam sentados nos bancos vizinhos, e para ajudar ele, colocou na cabeça que ia perguntar para o homem se era verdade que ele virava bicho. Juro que até um certo tempo eu achava que o meu irmão tinha algum problema na cabeça, mas depois cheguei à conclusão que era só coisa de moleque bobo criado na roça. Eu disse a ele para não fazer aquilo, se ele era doido de perguntar uma coisa dessas para o homem, ainda mais ele sendo o irmão do padre. E ele, bocó que só ele, ria e dizia que não estava nem aí, que ia perguntar mesmo e que dependesse da cara que ele fizesse, já saberia até a resposta. Tentei, de todas as maneiras, convencer a ele de não fazer aquilo. Ameacei até contar para nossos pais, mas ele nem ligou e ainda disse que ia fazer o que ninguém tinha coragem de fazer, porque todo mundo desconfiava do homem, mas ninguém tinha coragem de falar com ele. E até que, pensando bem, errado ele não estava, né? Bom, e não teve jeito. Assim que acabou a missa, ele deu um jeito de se esgueirar até o homem e fez a pergunta: é verdade que você vem aqui para a cidade na quaresma para virar lobisomem? E eu só fiquei de longe acompanhando ele com os olhos para ver no que ia dar. O homem estava de costas para mim e não deu para ver a reação dele na hora da pergunta, mas deu para ver nitidamente a cara do meu irmão de espanto. Só sei que ele saiu rapidinho de perto do homem, e eu fui de encontro a ele, curiosa para saber o que o homem tinha dito. O meu irmão foi mudo dentro do carro para o sítio, e apesar de eu perguntar a ele o que tinha acontecido, ele não respondia nada. Após algum tempo, depois de insistir muito, ele me contou que quando fez a pergunta ao homem, este o encarou com um olhar profundo e maléfico, deu um sorriso sarcástico e respondeu: cuidado, menino, a curiosidade matou o gato. E continuou encarando com aquele olhar assustador. Meu irmão disse que dava para sentir a maldade em seu olhar, e nunca ficou com tanto medo em sua vida. Bom, eu comecei a rir da situação, e meu irmão ficou bravo comigo, mas eu confesso que eu nunca o vi tão assustado igual aquele dia. Os dias foram se passando, e as criações continuaram a aparecerem mortas, totalmente dilaceradas, e a maioria dos ataques ocorriam sempre de sexta para sábado, mas algumas vezes, apesar de raro, acontecia no meio de semana também. Os homens das fazendas e sítios vizinhos se juntaram e fizeram alguns grupos para caçar o bicho que estava fazendo aquilo. E numa dessas caçadas, um dos grupos deu de cara com uma fera, que, conforme relataram, parecia ser algo de outro mundo, um ser demoníaco. Diziam que era do tamanho de um homem, peludo igual a um macaco, com um focinho longo e orelhas grandes igual a de um burro, só que caídas. Andava e corria, ora em 2 patas, ora em 4 patas, e parecia ter inteligência, pois quando viu os homens, partiu para cima deles, e assim que um deles sacou sua arma,
E o bicho, a vendo, saiu correndo e sumiu mata adentro. Logo a história se espalhou ali pela vizinhança e ninguém colocava a cara para fora depois das 18 horas. As semanas se passaram e chegou um domingo antes da Sexta-feira Santa. E como todos tinham medo de sair de suas casas para ir à cidade, meu pai convidou o padre para fazer uma missa ali mesmo no nosso sítio e chamou os vizinhos ali das proximidades. No domingo de manhã, o padre chegou. E adivinham quem chegou acompanhando o padre? Sim, ele veio com seu irmão. Ele estava dirigindo o carro, trazendo o irmão padre para realizar a missa. Quando meu irmão viu o homem, já se tremeu todo e disse que não participaria da missa. E após rir muito do medo do meu irmão, sim, eu vou ressaltar aqui, eu ria de toda aquela situação, pois até aquele momento eu não acreditava em nada daquelas histórias. Eu peguei-o pelo braço e disse: vamos, eu fico ao seu lado, não precisa ter medo, até porque ele não vai virar bicho de dia na frente de todos. E dei um sorriso debochado, né? E ele já retrucou na hora: você fala assim porque não viu o olhar daquele homem. Ficamos ali discutindo mais um pouco e por fim eu o convenci a ir comigo. Como a capela estava cheia e era bem pequena, ficamos em pé, bem próximos à porta. E perto do fim da missa, não é que o tal homem, irmão do padre, se aproxima de nós e puxa conversa com meu irmão dizendo: ah, então é aqui que você mora, meu amigo? E essa moça bonita aí ao seu lado é sua namorada? Dava para sentir o corpo do meu irmão tremendo todo. Ele estava com tanto medo que não respondeu. E eu, percebendo, olhei bem na cara do homem e respondi a seco: eu sou irmã dele. E realmente eu pude ver o olhar daquele homem. E meu irmão tinha razão. Era um olhar estranho, mas para mim parecia um olhar de louco, de uma pessoa que não era sã da cabeça. E ele continuou de pé ali por mais alguns minutos até a missa acabar. Se despediu de nós dizendo assim: bom, agora sabendo onde você mora, uma hora apareço para fazer uma visita. E saiu andando para o seu carro. O meu irmão se tremia todo. Apesar de ele ter 16 anos, foi sempre criado no sítio e era bem inocente na época. Meu irmão ficou furioso comigo, dizendo que agora o homem sabia onde ele morava e ia vir atrás dele. Bom, eu fiquei chateada por ver todo aquele temor do meu irmão, mas ao mesmo tempo eu achava graça, pois para mim não tinha fundamento aquele medo todo. Bom, está certo, o homem tinha um jeito diferente, um olhar de louco, mas virar lobisomem, daí já era demais, né? Bom, a semana se passou e chegamos na Sexta-feira Santa. Naquele dia, a família acordou bem cedo e só fez os afazeres que eram mesmo necessários no sítio, como por exemplo dar comida aos animais, pois era de costume da família ninguém trabalhar e guardar a cesta maior, como meus avós diziam. As mulheres se juntaram e fizeram um belo de um almoço à base de sardinha e bacalhau. Os primos aproveitaram para pôr a conversa em dia, e lógico, o tema da conversa era o tal lobisomem. Ressalto aqui que eu era mais velha entre os primos, e todos tinham ali entre 10 e 18 anos. E um dos primos, sabendo da história do tal homem, irmão do padre, começou a colocar medo em meu irmão, dizendo que Sexta-feira Santa, ainda mais sendo dia 13, era o dia preferido para o lobisomem atacar. Bom, daí pronto, né? Meu irmão, que já estava neurótico com aquele assunto, surtou de vez e passou o resto da tarde dizendo que tinha certeza que o bicho viria atrás dele naquela noite, buscando vingança. No final da tarde, já anoitecendo, eu fui até no quarto do meu irmão e lá estava ele deitado em sua cama, encolhido embaixo das cobertas. Apesar de achar graça do medo dele, eu estava ficando chateado com aquela situação, pois via que ele acreditava realmente naquelas histórias e isso estava mexendo muito com ele. Eu fui até meu quarto, peguei meu colchão e disse que dormiria aquela noite com ele. E se o tal homem bicho aparecesse, eu dava um jeito nele. Ele deu risada e me disse: ah tá,
E o que você vai fazer se o bicho aparecer? Vai bater nele de chinelo? Bom, ele tinha razão. Eu não tinha pensado nisso, até porque eu não acreditava naquilo, né? Bom, fui até um quartinho de nossa casa, o famoso quarto das bagunças. E lá meu pai guardava em um guarda-roupa velho 2 espingardas cartucheiras. Peguei uma delas e 2 cartuchos. Levei para o quarto, mas a deixei desarmada e guardei os cartuchos em meu bolso. Eu tinha medo que o meu irmão, com aquele pavor todo, a pegasse e acabasse acertando alguém, pensando em ser o lobisomem. A noite chegou e os meus pais chegaram em casa já próximo das 10 horas da noite. Eles tinham ido à missa na cidade. Deixei a espingarda atrás da porta para que eles não vissem, pois não gostavam que mexêssemos com armas, mesmo eu sabendo manusear e atirar. Eu caí no sono e acordei à 1 da manhã, com meu irmão me chamando e dizendo: "Fica quieta, escuta esses barulhos." Eu levantei meio sonolento, fui até a janela e só escutei nossos cães latindo. Virei para o meu irmão e disse que eram só os cachorros e que era normal latirem daquele jeito. Mas foi quando não deu tempo nem dele responder e escutei um barulho alto passando próximo à janela. Parecia um galope de cavalo e logo atrás os cães latindo. Deu para escutar aquele pisado indo longe e voltando de novo em nossa direção, passando novamente próximo à janela e a cachorrada atrás. O meu irmão, já apavorado, dizia: "É ele, tenho certeza." Falei que deveria ser algum cavalo ou vaca que havia escapado, e a cachorrada estava correndo atrás. E ele retrucou: "Nossos cães não correm atrás de cavalo e nem de vaca, porque já são acostumados com isso." E nisso ele tinha razão. A cachorrada já era acostumada com os bichos. Fiquei quieta, prestando atenção na correria dos cães e daquele bicho. E ele voltou de novo, correndo em direção da casa. Só que dessa vez parou bem na janela do quarto e começou a fungar nela. Dava para escutar aquela respiração forte e ofegante, e no mesmo tempo veio um cheiro horrível. Invadiu todo o quarto. Meu irmão, apavorado, pegou a espingarda, mirou na janela e apertou o gatilho. Só que nada aconteceu, pois eu havia deixado ela desarmada. E foi por sorte, pois não ia adiantar de nada. O tiro só ia arrebentar a janela, pois não dava para saber ao certo a posição do bicho lá na janela. Peguei a espingarda da mão dele, carreguei, mandei que ele fosse para a cozinha e assim que eu desse um sinal, ele acendesse as luzes da varanda em frente ao quarto, para que eu visse o que era aquilo e, se fosse o caso, eu atirasse. Abri só uma brecha da janela, o bastante para que eu enxergasse lá fora e coubesse o cano da espingarda. Pude ver ao longe a casa do meu tio com as luzes acesas. Com certeza ele devia ter escutado aquele alvoroço também. Meus pais ainda não tinham acordado, devido ao quarto deles ficar do outro lado da casa e a sua janela sair para uma lavanderia fechada. Eu escutava ainda alguns cães latindo. Parecia que estavam perto do galinheiro. E de repente, tudo ficou em mais absoluto silêncio. Não se escutava nem os grilos. Se passaram alguns minutos no mais absoluto silêncio, que só foi quebrado novamente com o latir dos cães. E pude escutar de novo o galope daquele bicho vindo em direção à casa. Dei um sinal para o meu irmão e ele acendeu as luzes. E daí pude ver o tamanho da encrenca no que estávamos envolvidos. Juro que não acreditei. Vi aquele ser por questão de segundos, mas pareciam minutos. Não sei se foi pelo choque que tive, já que não acreditava naquilo, mas parecia um bezerro corcunda. Corria desengonçado, a cabeça parecia de um cachorro deformado. Ele deve ter se assustado com o acender das luzes. Acho que ele não esperava que ali tinha tanta iluminação e parou a uns 10 metros da janela. Até mirei para atirar, mas fiquei com medo de acertar os cães, pois todos o rodeavam latindo. Ele se virou para o lado da mata e correu. Sendo assim, dei um tiro na sua direção, só que para cima,
evitando de acertar os cães. E eu sabia que eu tinha atirado para cima, só que ele não, e isso ficava de aviso: se ele voltasse ia levar chumbo. Meus pais acordaram e foi aquele alvoroço, e logo meu tio, que morava mais perto de nós, chegou de carro. Meu pai bravo comigo por eu ter dado um tiro de dentro do quarto, e só dizia que eu e meu irmão estávamos loucos com história de lobisomem. Meu tio interviu e disse: olha, se eles estão loucos, eu também estou, porque também vi um bicho que não sei falar o que era, a não ser um lobisomem. Minha casa não fica a 100 metros da sua. Vim de carro por medo daquilo que eu vi. E se você sair lá fora, vai ver todas as casas acesas, tanto de nossos irmãos como do pai e da mãe. O bicho correu o sítio todo fazendo um alvoroço, atacou o galinheiro e só não fez mais desgraça porque nossa cachorrada é brava e sua filha meteu bala nele, o espantando daqui. Meu pai e tio ficaram na sala conversando. Meu irmão e eu fomos para o quarto com a minha mãe. O meu irmão estava apavorado e não parava de repetir para mim: agora você acredita, né? Agora você acredita, né? Dormimos na cama junto com a minha mãe naquela noite, e com a espingarda do lado. No outro dia, todos da família se reuniram e só falavam naquilo. Todos haviam escutado o alvoroço do bicho, mas só eu e meu tio tínhamos visto. Então, havia uns que ainda não acreditavam no lobisomem e achavam que era algum bicho qualquer que havia feito aquilo, e só falavam isso por medo, né? Por não querer acreditar que um bicho assim existisse. Meu pai não sabia da história do irmão do padre com o meu irmão, e eu contei a ele todo o ocorrido. Ele ficou furioso, e além de castigar meu irmão por ter mexido com aquele homem meio doido, foi lá na cidade tirar satisfação com o tal. E o meu tio me contou depois que quem virou bicho na hora foi o meu pai, e que se não o segurassem, ia fazer picadinho do irmão lobisomem do padre. O homem, por sua vez, nem se abalou e ainda disse para o meu pai: tenho mais medo da sua filha do que de você. Bom, foi debochado. Para acabar com a história, o tal homem foi embora, como de costume, na segunda-feira após a Páscoa. Só que dessa vez não retornou mais nos anos seguintes. E eu comecei a acreditar no bicho. Não tinha mais jeito de negar que ele existisse depois de ter visto aquilo tão de perto. Meu irmão ficou bastante tempo abalado com o acontecido e foi morar um tempo em Itajubá, Minas Gerais, na casa dos meus avós maternos, e acabou ficando por lá, arrumando emprego e constituindo família. Eu fui para Taubaté, interior de São Paulo. Estudei e acabei virando professora de matemática, me casando, e hoje continuo morando em Taubaté. E sim, me perdoem os erros de português. Sou boa em matemática e não em português. Aliás, matéria que sempre odiei. Meus pais ainda moram naquela região. E deixo um recado para vocês: se não acredita no sobrenatural, pelo menos o respeite e não deboche, pois pode ser que ele venha até você se mostrar da pior forma possível. Abraços a todos do canal e obrigado por contar o meu relato. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Relato top aí, tive contato com a Joana, conversei bastante com ela sobre esse relato aí. Galera, quem tiver relatos iguais a esse, quiser enviar ao canal, o e-mail está na descrição do vídeo e também está aparecendo aí na tela. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.